Dica número 1. Não se faça de vítima. A autopiedade é um buraco negro. Olha, se nós durante essa quarentena nos sentirmos coitadinhos, vítimas das circunstâncias, dignos de pena, dignos de comer mais do que precisa, dignos de nos autocompadecermos pelo fato de estarmos sob confinamento, vítimas e acabarmos entrando em comportamentos autodestrutivos, noites em claro maratonando séries e coisas semelhantes, nós sairemos dessa quarentena pior do que entramos. Porque uma coisa é certa, ninguém sai igual de uma quarentena. A Bíblia relata algumas quarentenas. No dilúvio houve uma quarentena, o dilúvio durou 40 dias, e o dilúvio foi uma bênção para alguns e maldição para outros. Dentro da arca, Cã, que era um dos filhos de Noé, para ele a quarentena perverteu os sentidos dele. Ele saiu da quarentena pior do que entrou. O relato bíblico diz que ele foi capaz de fazer algo muito ruim contra o próprio pai. A Bíblia não esclarece exatamente o que ele fez, mas foi algo tão grave que o pai amaldiçoou toda a descendência do filho. De maneira que Cã, um dos filhos de Noé, ele, durante a quarentena, se perdeu. Algo aconteceu no coração daquele homem. O confinamento, o estresse gerado pelo dilúvio, a situação toda fez com que aquele homem se tornasse um homem pior. Mas há outros relatos onde a quarentena foi uma bênção para o indivíduo. Como, por exemplo, a quarentena onde 12 espias foram enviados à terra de Canaã para que o povo que saiu do Egito entrasse na terra prometida. 12 homens foram avistar a terra, ficaram 40 dias avistando a terra. Quando voltaram dessa quarentena, dos 12, para 2 foi uma bênção, Josué e Caleb, e para os outros 10 a quarentena foi uma maldição. Gerou incredulidade, desânimo. Enquanto Josué e Caleb estavam animados, corajosos, os outros 10 acabaram caindo na incredulidade, no ceticismo, e acabou que desses 40 dias houve um juízo e o povo de Israel vagou 40 anos pelo deserto. Entende? A quarentena pode ser uma bênção ou uma maldição. Para Moisés, a quarentena é uma bênção. Moisés ficou 40 dias quando ele foi receber as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele voltou, o rosto dele resplandecia mediante tamanha intimidade e comunhão com Deus. A quarentena para Moisés foi uma bênção. Porém, no mesmo período em que Moisés estava na presença de Deus durante a quarentena, o povo se prostituiu lá embaixo. O povo fez um bezerro de ouro, o povo começou a fazer festas e orgias, de maneira que, para um, a quarentena foi uma bênção, para o outro, a quarentena foi uma maldição. E o ponto essencial desse momento, dessa primeira dica, é não nos fazermos de vítima. Aquele povo que fez um bezerro de ouro, eles se sentiram vítimas. Olha, nós estamos aqui, nós estamos abandonados, Moisés nos deixou, saímos do Egito, quem dera pudéssemos comer as comidas do Egito, os melões do Egito, os pepinos do Egito. Se esqueceram que eles eram escravos no Egito. Entende? Porém, a autopiedade, ela perverte os sentidos, ela muda a ótica. De maneira que essa é a primeira dica. Não se faça de vítima, pelo contrário. Utilize esse momento para você crescer enquanto indivíduo, crescer enquanto ser humano, crescer em comunhão, ter mais tempo para as coisas espirituais. Quem sabe ler aquele livro que você já comprou há tanto tempo e nunca leu. Quem sabe fazer algo que você já tinha deixado de lado, tocar um violão. Quem sabe se inscrever numa graduação à distância, usando esse período para estudar e para terminar essa quarentena já começando algo novo. Enfim, não se faça de vítima, não assuma comportamento autodestrutivo, porque, definitivamente, ninguém sai o mesmo depois de uma quarentena. Dica número 2. Você não é um mamífero. Olha, esse é um ponto muito importante, porque muito embora nós tenhamos um compartilhamento fisiológico com as demais criaturas, muitas delas, especialmente os demais mamíferos, muito embora nós tenhamos coincidência genética até mesmo com ratos superior a 70%, muito mais tenhamos coincidência fisiológica e anatômica com muitos dos primatas, você não é um mamífero. Se nós pegarmos a pirâmide de Maslow e cruzarmos as necessidades fisiológicas, sociais, de segurança, enfim, com as demais criaturas, nós veremos que batemos 90% até mesmo com alguns insetos. O inseto tem necessidade de segurança, de comida, ele sente medo, assim como nós. Porém, muito embora exista uma coincidência bem elevada, nós temos algo que nos diferencia. E este algo que nos diferencia faz toda a diferença. E neste ponto, precisamos entender que nós não somos mamíferos. Para nós, a palavra deixada, nem só de pão viverá o homem, é muito essencial.
Nós não vivemos só de necessidades fisiológicas, nós não vivemos só de necessidades de segurança. Tem algo em nós que supera os demais criaturas da Terra. Nós não estamos apenas no topo da cadeia alimentar, nós não somos apenas aqueles que têm um dedo opositor que faz com que possamos manusear ferramentas e nos distinguir de todas as demais criaturas. Não! Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, criados para um propósito superior. E isso tem que estar sempre diante de nós, para que nessa quarentena entendamos que nós não vivemos e sobrevivemos tão somente daquilo que comemos. Não é isso que nos mantém, mas o justo viverá pela fé. De maneira que a segunda dica é: o justo viverá pela fé. Você não é apenas e tão somente uma criatura, um mamífero, um homo sapiens. Nada disso. Aliás, algo para nós pensarmos. A civilização humana já pode identificar com muita clareza. Homo sapiens não resolvem os problemas do mundo. A humanidade por si mesma, cada vez que tenta criar uma solução, cria mais 10 problemas em cima. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. De maneira que, se não buscarmos essa semelhança, nós, de fato, viveremos aquém do nosso potencial, e nós estamos vendo o que é uma sociedade aquém do potencial humano. Dica número 3. Tenha uma visão profética. No sonho que Deus deu ao rei babilônico Nabucodonosor, interpretado por Daniel, é mostrado uma sucessão de impérios. E nesta visão, a sucessão de impérios chegaria até os nossos dias, que precederiam a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nessa visão ocorre um detalhe muito importante. A visão apresenta uma estátua composta por 4 metais, sendo eles ouro, prata, bronze, ferro. Ouro, prata, bronze e ferro. Perceba que há uma decadência nesses elementos. Por fim, nessa estátua, os pés são de ferro e barro, demonstrando uma decadência. O mundo não melhorará. Nós precisamos ter uma visão profética dos fatos. O mundo não melhorará. Ouro, prata, bronze, ferro, barro. O mundo está em decadência. Muitos de nós estão pensando assim: quando é que as coisas vão voltar à sua normalidade? Eu entendo que as coisas não voltarão à sua normalidade. Pelo contrário, esse fenômeno mundial que está acontecendo hoje, esse confinamento compulsório, essa situação que estamos presenciando hoje de modo único em toda a história, ela tende a acentuar as desigualdades e diferenças e crises que o mundo vem enfrentando já nos últimos séculos. Ouro, prata, bronze, ferro, barro. O mundo não está em ascendência, pelo contrário, o mundo está em decadência. Portanto, tem uma visão equilibrada de que, sim, o mundo está em decadência, as taxas de todo quanto é tipo de coisa ruim estão elevadíssimas e cada vez maiores. Porém, o equilíbrio para nós não surtarmos diante dessa situação e não desenvolvermos alguma espécie de crise de ansiedade, pânico, depressão ou algo assim, é nós entendermos que todo esse caos que estamos vendo hoje, ele precederá o reino vindouro que não tem fim. Portanto, tem uma visão profética. Os pés da estátua foram chocados e confrontados por uma rocha. E essa rocha é o reino eterno do Senhor Jesus. Dica número 4. Que ninguém vos engane. Olha, essa foi uma recomendação dada pelo Senhor Jesus no sermão profético de Mateus capítulo 24. Que ninguém vos engane. O contexto dessa palavra envolvia o surgimento de um anticristo. E esse governo do anticristo, ele está na iminência, porque o cenário está montado. Nós estamos percebendo, baseado nas Escrituras, que de fato essa convergência do governo do anticristo está sendo como aplanada o caminho para a chegada desse reinado satânico. E eu vejo um paralelo muito claro nas Escrituras com relação à controvérsia entre Saul e Davi. O povo pediu um rei. Isso desagradou a Deus e entristeceu o profeta. Reis não faziam parte do plano
porque Deus governaria o povo através dos seus profetas. Muito embora não tenha sido o plano de Deus, ele concede um rei para aquele povo. Um povo obstinado, um povo rebelde. Samuel descreveu quais seriam os direitos do rei, demonstrando que seria um mau negócio para eles, mas mesmo assim eles foram obstinados e pediram, dá-nos um rei. Muito bem, o povo pediu um rei, Deus deu um rei segundo o coração deles. Esse rei foi o rei Saul. Após, no segundo ano do ministério, quando Saul foi rejeitado, Deus levantou um outro rei, o nome dele Davi, um homem segundo o coração de Deus. Essa controvérsia entre Saul e Davi é uma sombra do que acontecerá nos dias finais. O mundo já está pedindo um rei. E esse rei será concedido de acordo com a carta de Paulo, 2 Tessalonicenses. Um rei ímpio, chamado do homem do pecado, o anticristo, que se assentará no trono dizendo que é o próprio Deus. Solucionará problemas, vai tornar o mundo vai se maravilhar diante desse anticristo. Nações inteiras vão se curvar diante dele. Porém, esse é o maior engano da história. Será o maior engano da história. O próprio diabo ele vai se apresentar como uma pessoa, enganando multidões. Se hoje esses falsos profetas que aparecem em toda parte, eles já arrastam consigo multidões, fazendo milagres duvidosos, imagina o próprio Satanás, fazendo curas, sinais e prodígios, de acordo com Apocalipse 13, até fazendo com que fogo desça do céu, como Elias. Perceba, será um engano quase perfeito, que se possível enganaria os próprios eleitos. Portanto, entenda, nesse contexto que estamos vivendo hoje, é importantíssimo que nós nos lembremos de que antes de Davi veio Saul. Antes de Jesus vindo nas nuvens dos céus, ele não tocará a terra. Antes de Jesus vindo nas nuvens dos céus, aparecerá o anticristo. E Jesus disse, se disserem, ele está no interior da casa, não entreis. Se disserem, ele está no deserto, não saiais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, que ninguém vos engane. Esse contexto que estamos vivendo hoje, ele é um contexto propício para a religião do bem comum. E esse engano é muito bom. Porque perceba, para o bem comum todos usem máscara, para o bem comum ninguém saia de casa, para o bem comum não haja contato social, para o bem comum não haja aglomerações, para o bem comum fechem comércios, para o bem comum fechem igrejas. Tudo isso é lógico, é sensato, é lúcido. De maneira que ninguém em sã consciência iria contra essas diretrizes governamentais. Porém, por detrás dessas questões que são de fato legítimas, o engano, ele sorrateiramente ele vem no pacote. Pelo bem comum, todos seguirão uma mesma direção. Pelo bem comum, vamos decretar um dia religioso para que todos possam frequentar as suas comunidades. Para o bem comum, vamos estabelecer um decreto dominical para que o governo, com a força de lei, exija que todos tenham um descanso ao primeiro dia da semana, que é o domingo. Tudo isso parece muito bom. Porém, a partir do momento que o governo, o Estado, com força de lei, colocar imposições legais com cunhos religiosos, isso iniciará um período de perseguição contra aqueles que, por razão de sua própria consciência, não estiverem de acordo com essa religião do bem comum. E é muito fácil entender quem teria alguma dificuldade com esse tipo de decreto dominical. Primeiramente, judeus, por guardarem o sábado, conforme diz as Escrituras, e também adventista do sétimo dia, entre outras denominações que, de acordo com o relato bíblico, honram o sábado do sétimo dia, conforme está escrito em Gênesis, em Êxodo, Isaías e tantas outras partes da Bíblia. Percebe o perigo de uma religião para o bem comum? Portanto, a quarta dica é que ninguém vos engane. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A quinta e última dica é prepara-te. Porque conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14, está escrito, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nós estamos sobre juízo. Um juízo que está fazendo uma diferenciação entre quem é e quem não é.
entre ovelhas e cabritos. Deus está estabelecendo um julgamento onde está sendo definido os dois grupos, as duas classes de pessoas que compõem a civilização humana desde o princípio até o final. Desde o princípio teve Caim e Abel, Jacó e Esaú e assim por diante. Pois nos nossos dias está sendo feito um juízo onde se definirá de uma vez por todas quem herdará as mansões celestiais pelo sangue do Cordeiro e quem, infelizmente, será atirado para o lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo e seus demônios. Porém, o ser humano, de acordo com a sua obstinada e teimosa persistência no pecado, será também condenado ao mesmo lago de fogo e enxofre. Nós estamos em tempos solenes. Tempos solenes. Tempos onde cada minuto pode representar uma eternidade. Nós estamos sobre tempos solenes. A quinta e última dica é essa: prepara-te. Prepara-te para encontrares com teu Deus. O livro de Apocalipse trata de um selamento. O profeta Ezequiel também fala sobre esse selamento. Aqueles que suspiravam pelos pecados cometidos na cidade eram selados por Deus. Aqueles que viviam como se, tá tudo bem, tá tudo normal, e não se afligiam pelas suas próprias faltas e também não se indignavam pelo pecado do mundo, esses eram selados para a destruição. Nós estamos num processo de selamento. Caráter está sendo pesado na balança. Nossos pensamentos são pesados na balança. Nossas palavras, nossas atitudes. Entende? A quinta dica dessa quarentena, a quinta e última dica é: lute contra, com todas as suas forças, lute contra o pecado que está impregnado no mundo e o pecado também que eventualmente está assediando o seu coração. É hora de lutarmos, é hora de buscarmos vitória. É hora de entendermos que definitivamente nós estamos no fim. Nós estamos no fim. Louvado seja Deus, porque Deus julgou por bem que você presenciasse esses eventos finais. Esses eventos finais. Você é uma testemunha ocular de eventos que profetas profetizaram há séculos, há milênios. Enoque viu esses dias. E nós estamos aqui hoje. Portanto, siga essas 5 dicas de ouro. Que Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.